Olá, eu sou o Paulo Paim e esse é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e História, ou Gestão da Água Doce. Olá, eu sou a Mônica Morim. Sempre lembramos nos nossos episódios que este programa integra o nosso projeto Águas de Todos, que tem por objetivo colocar à disposição de todos tudo o que aprendemos ao longo da nossa vida profissional e pessoal também, além de trocarmos experiências. Por isso, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum dos nossos episódios. No nosso programa, nós temos conversado sobre gestão da água no Brasil, gestão de recursos hídricos, mais especificamente, tendo a história da gestão e as histórias e histórias dos nossos convidados como pano de fundo. A ideia é falar sobre conceitos de gestão o mais leve possível, o mais engraçado possível, se for possível. Desculpem repetir a palavra. É, nós temos no programa Água de Todos, como a Mônica falou, tem o objetivo exatamente de tratar as questões da gestão de recursos hídricos de uma forma não convencional, digamos assim. E esse programa se baseia exatamente, né, nos nossos entrevistados e na experiência e na vida de cada um. Neste episódio, vamos conversar sobre gestão da água e agricultura, o caso do Espírito Santo. Como não poderia ser diferente, nosso convidado é o Otaciano Neto. Otaciano, seja muito bem-vindo ao Gestão da Água no Osso. Desde já agradecemos muito a sua gentileza em participar dessa conversa conosco. Ei, Mônica, Otaciano, obrigado. Ei, Paim, pode falar. Otaciano, a gente vai começar perguntando quem é o Tatá, né? Qual a formação do Tatá e como é que ele chegou à Secretaria de Agricultura do Espírito Santo no governo Paulo Artung. Nós estamos nos referindo aí entre 2015 e 2018. Legal, Paim, querido amigo, muito obrigado pelo convite, parabéns aí para mais um capítulo, né, que você, ao lado da Mônica, agora escreve na gestão de águas, gestão de recursos hídricos no Brasil. É muito legal esse resgate, né, e assim, você tem passagem por praticamente todos os capítulos, ajudou a escrever de gestão das águas no Brasil. Eu sou, apesar de estar esse quadrinho de Nova York aqui ao fundo, eu sou da roça, eu sou de um distrito chamado Cristal do Norte. Cristal é um pequeno distrito no município de Pedro Canário. Nós estamos a 2 quilômetros da Bahia e 3 quilômetros de Minas Gerais, então é uma região muito, muito única lá, que mistura baianos, mineiros e capixabas. E morei na fazenda assim durante alguns anos. Depois eu fui para a cidade grande. A minha cidade grande era Cristal, um distrito de 1.000 habitantes, e fiquei por lá por muitos anos. Foi quando eu tive a oportunidade de ir para Vitória para estudar, né? E ao contrário de todos os meus amigos da minha época que foram para Viçosa ou Lavras fazer ciências agrárias, e eu falei, cara, eu não vou mexer com esse negócio de agricultura, eu vou fazer sociologia, né? Eu não tinha morado, meu pai é veterinário, produtor rural, meu avô produtor rural, eu falei, eu vou buscar outra coisa para fazer da vida, e fui para Vitória fazer sociologia. E aí, pela sociologia na Universidade Federal, eu entrei na vida pública, trabalhei no Senado, trabalhei na Câmara Federal, trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento da Serra, depois eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Vila Velha, e pela ironia do destino, um pouco mais para frente, o governador Paulo Artung me convida para atuar na Secretaria de Agricultura, né? Então tudo que eu fugi, entre aspas, evidentemente, eu acabei tendo que trabalhar, assim, acabei tendo essa belíssima oportunidade que foi para mim trabalhar no governo do Espírito Santo.
E desde então eu saí do governo, fui trabalhar numa empresa, Paim, Mônica, de transformação digital, na consultoria, hoje de 600 pessoas, Elo Group, trabalhando com agro, mas implementando projetos de transformação digital nas empresas, também de agro, ali, com projetos na Klabin, na Suzano, Bayer, e mais recentemente eu saí, fui para o mercado financeiro trabalhar com agro, né? Então, se eu pudesse resumir, eu acho que se tem uma coisa que não foi linear na minha vida, foi a minha carreira profissional, né? Se o agro talvez talvez seja o que dá liga de ponta a ponta, né? Da minha origem até hoje, mas eu atuei com várias lentes no agro, né? Com o governo do estado, que foi uma lente que a gente usa, depois trabalhar com transformação digital, que é outra lente, agora mercado financeiro, discutir framework de contabilidade, de endividamento das empresas. Então, é uma jornada improvável, mas sempre ligado ao agro. Isso acho que dá um ótimo repertório, assim. Então, sou muito feliz por todas as experiências que eu tive na vida. Eu comecei a rir quando você falou que eu vou para Vitória estudar e não quero saber desse negócio de agricultura. E a gente está aqui justamente falando disso, e você falou um pouco aí da sua trajetória, né? Então, você não conseguiu fugir desse tema, né? Mas você parece, Otaciano, bastante satisfeito aí com o caminho que você percorreu. Que legal. Otaciano, como é que você enxerga, assim, de forma ampla, né, essa relação entre agricultura e água? Vamos segurar só um pouquinho, porque logo na sequência, né, a gente já vai te perguntar mais diretamente sobre o Espírito Santo. Legal. Assim, a gente tem alguns desafios importantes, né? Se a gente pegar do ponto de vista histórico, né? Eu vou dar vou sobrevoar rapidinho, um pouco mais de helicóptero antes de chegar na água, né? O Tá. Brasil, durante os 500 anos, né, até 1970, quase 500 anos, o Brasil viveu 5, 6 ciclos econômicos e quase todos eles ligados à agricultura, com exceção do ciclo do ouro. Ciclo do algodão, ciclo do café, ciclo da cana-de-açúcar. Quando chega em 70, né, quando chega em 29, eu acho que vale a pena fazer uma ligação com o Paim aqui no Rio Grande do Sul. 29 tem a crise do Bolsa de Nova York, gera o problema do café no mundo inteiro. Nasce uma nova política para o Brasil, nasce uma política da industrialização com Getúlio Vargas, em 30. O Brasil era sempre muito ligado à agricultura, vem uma política de industrialização, Getúlio Vargas I, Getúlio Vargas II e depois Juscelino Kubitschek, faz com que a população saia da zona rural e venha para a zona urbana no Brasil. Ao vir para a zona urbana, começa a faltar comida, né? Tem matérias da 1968, o Brasil era importador líquido de alimentos. Então, nasce na década de 70 um conjunto de políticas públicas que introduz uma nova agenda no Brasil. E o Brasil sai de 70 e até hoje, basicamente, em 3 pilares, né? A revolução da biologia, a revolução da química e a revolução da mecanização. É isso que fez o Brasil deixar de ser importador líquido de alimentos e passar a ser exportador líquido de alimentos. Como não tinha assim, a escassez de água, né? As questões ambientais, a questão do desmatamento, assim, essa não era uma agenda imperativa durante o início desse ciclo, né? Desse período. Só lembrando, a gente vai falar do Espírito Santo, mas em 1958, meu avô, pai e Mônica, recebeu financiamento do Banco do Brasil para comprar trator de esteira e correntão para desmatar. Assim, era política pública de Sim, fazer desmatamento. Não é assim, fez porque era ilegal. Não, era política pública. Assim, o governo financiava financiava essas operações. Então, com isso, criou esse arquétipo do produtor rural empreendedor durante muitos desse primeiro ciclo, foi quem absorveu biologia, quem absorveu química e quem absorveu mecanização nas propriedades rurais. Então, a agenda de água, assim, acabou ela passando até, sei lá, década de 90, assim, um pouco à margem, né? Porque, assim, o uhum, que se tinha no Brasil? Eu preciso de mais terra, se eu estou com um problema, eu desmato mais, né? Eu vou fazendo mais. Chega um momento que fala assim, pô, esse negócio não dá mais, assim, né? Não faz sentido, né? Crescer assim.
Tanto que terra, Mônica, até a década de 70 era responsável por 92% do crescimento do valor bruto da produção agropecuária no Brasil, terra. Ou seja, vamos desmatar, vamos pegar mais terra, vamos mais terra. Fruto de toda dessa mudança conjuntural, passa a tecnologia a ser a coisa mais importante, né? Assim, então, eu digo assim, que a gente está entrando num novo... A gente acha que nos últimos 10, 15 anos, essa agenda começa... Essas alavancas tradicionais que eu disse, biologia, química e mecanização, e aí eu entro exatamente na sua pergunta, começam a ter alavancas novas. Essas alavancas novas, para mim, é o mercado privado de financiamento agrícola, a questão da digitalização e esse empacotamento que eu chamo dessa agenda ESG, assim, sabe? Então, essa temática começa a virar, e com pressão internacional, com compradores querendo mudar, com as sucessivas crises de água, né? Assim, os opostos climáticos, assim, a minha impressão, sabe, que aconteciam de forma mais espaçadas nos últimos 15, 20 anos, assim, começou a ser menos espaçados os opostos climáticos, então, esse assunto entra na agenda, mas entra na agenda com um produtor rural, com um mindset da década de 70, sabe? Que isso não é relevante, assim. E fruto disso, assim, a água é minha. Se a água é minha, você não tem que dar água para ninguém, né? Porque a água é produzida na fazenda. E aí começam a surgir todos esses... Eu não estou concordando, não, tá? Eu estou refletindo sobre o mindset, o framework Uhum. tradicional, e começam a surgir todos esses conflitos que a gente viu, e aí vem, vem a Lei Nacional de Recursos Hídricos, começa a comitê, começa a ter decisões. Agora assim, pô, mas se a água é minha, eu vou discutir com a população, com a indústria. Assim, um processo de enorme aprendizado nesses anos, pós a Lei Nacional de Recursos Hídricos. Como é que eu vou lidar com tudo isso? Assim? Então, de fato, o primeiro movimento é um movimento de muito conflito, muita dificuldade de lidar com essa agenda nova. Eu achei muito legal assim você fazer um resgate histórico, né? Porque eu acho que a gente no Brasil a gente tem pouca memória, né, histórica. Então, quando isso é colocado, isso ajuda a gente a entender melhor as coisas. E achei muito legal o que você falou do mindset do agricultor. Nunca tinha pensado dessa forma, né? Faz muito sentido isso que você colocou. Legal, Tassiano. Agora sim, falando do Espírito Santo, assim, a gente queria que você contasse um pouquinho para a gente como que o Estado se organizou, né, para conviver, né, entre 2015 e 2018 aí com pelo menos 2 anos e meio de estiagem severa. Queria que você contasse um pouquinho dessa história aí para nós. Eu tive o privilégio de participar da equipe desde a campanha do governador Paulo Arthur, e eu coordenei a campanha em 2014, e participei informalmente lá da transição, apesar de não estar ativamente participando da transição. Mas em 2013, Mônica, no Espírito Santo viveu uma tromba d'água, né? Assim, Foi, choveu foi. demais, excesso Eu de chuva. Então, quando a equipe de transição, né, começa a organizar os primeiros 100 dias, a gente começa a falar, não, o que nós precisamos organizar para poder resolver a questão das chuvas, vai chover demais, precisa de água, precisa de... Aí quando a gente começa a conversar, e a campanha já estava observando isso, os sinais dizem, não tem problema de chuva, né? O problema é de seca. É o Aí, mas como contrário assim, agora. né? Então a gente começa, mudou tudo, né? Assim, era um ano antes, nós estávamos discutindo talvez as maiores chuvas da história do Espírito Santo, e agora Sim. é a agenda de seca. Então, foi um período super difícil, até porque assim, você não tem, né? Você não tinha, apesar de ter a AGE já criada, assim, você não tinha um histórico muito grande e tão profundo de conviver com esses desafios. Foi nesse contexto até que a gente procura o professor Edmilson Costa Teixeira, da Universidade Federal, e que apresenta o país. Assim, pô, assim, se o problema não é seca, né, se o problema não é chuva, o problema é seca,
quem tem experiência no Brasil para poder liderar essa agenda e colaborar nessa construção que vai fazer, e o governador formaliza o convite para o país poder assumir a AGE. Então, acho que então não foi trivial, porque faltava experiência, né? Mas, assim, eu acho que tem uma coisa que eu acho que eu acho que é marcante para mim, pai, é exatamente a capacidade ou desejo das pessoas que estavam fazendo parte do governo de dialogar, sabe? Assim, eu acho que esse é o fundamental, assim. Não adianta repetir as divisões presentes na sociedade, né? Quais são as divisões? O produtor acha que a água é dele, então o secretário de Agricultura teria que verbalizar isso, né? Assim, não, a água do produtor, não vamos mexer. A CESAM fala, não, a água é da população, então vamos cuidar disso. Se a gente tivesse, no âmbito do governo, no comitê criado pelo governador, feito projeções, né? Se tivéssemos, de fato, representando o que a nossa área iria fazer, clamava, dava um problema. Então, assim, então foi muito diálogo construído, tentando criar consensos com pouca experiência. Acho que a experiência certamente mais exitosa era do país, mas a gente foi criando consensos no comitê, nesses espaços de diálogo, e aí sim, cada um liderando esse diálogo para baixo, no diálogo com a sociedade, com os seus setores que você representava ali. Então, eu acho que talvez o diálogo seja a palavra mais forte do que a gente conseguiu implementar no Estado para enfrentar os desafios com pouco conhecimento histórico, assim, com pouco, tanto que a gente convidou, né, pessoas para discutir, como é que a gente faz o diálogo, como é que não faz o diálogo, o que que defende. Eu acho que foi o melhor preparo, assim, foi meio test learning, sabe assim, foi com um avião voando, assim, vamos olhando, não tinha um livro para ler, não tinha um canal do YouTube, igual vocês estão produzindo agora, falou, entra todo mundo aqui e olha essa experiência, assim, foi um test learning mesmo, mas com fio central, que era exatamente a capacidade de diálogo, não só interna, corporis, né, dentro do governo, mas de ir para a sociedade, debater isso com muita franqueza. Eu queria só exemplificar, eu cheguei em Cachoeiro do Itapemirim, eu lembro que estava o secretário de Desenvolvimento Urbano, João Coser, eu não lembro mais quem estava, e fomos para um evento para discutir seca, em janeiro de 2015. E eu fui aí cheguei lá no Hiperperim, entrei no auditório e voltei. Aí o prefeito Castiglione da época falou assim, Tassiano, você voltou, o que que houve? Eu falei, não, porque eu estou na sala errada, porque aqui está tendo um evento com 700 pessoas. Ele falou, não, é lá mesmo. Olha só, que história boa essa, hein? Imagina eu com 20 dias de governo, sociólogo, sem conhecimento agronômico, entrar em 700 pessoas para conversar sobre crise da água. Assim. Então, eu fiquei quase 4 horas conversando. Fui o último a sair da sala. Assim. Então, Essa foi no fala, diálogo. essa fala sua vai virar um post que vai bombar, viu? Porque isso é realmente impressionante. Só queria destacar, Tassiano, então, assim, para você, diálogo foi a palavra-chave, né? Diálogo, eu até anotei aqui, diálogo para dentro, diálogo para fora, né? E outra coisa também, assim, esse comitê que você se refere é o comitê hídrico, né? O que eu acho que eu me lembro, né, de assim, todas as decisões, né, passarem por esse comitê, não é isso? Exatamente, Mônica. Era um comitê que o governador criou, e é engraçado que eu tenho que fazer um resgate. Assim, eu não tenho certeza que se isso foi criado por decreto, mas a relação não foi, né, pai? É isso que eu queria pegar um pouco. O país vai E- saber. Esse é o ponto-chave, assim, sabe? Uma reunião permanente que tinha o WhatsApp já estava valendo bastante em 2015, né? E fora das reuniões presenciais, um comitê permanente para discutir e não tinha voto, não tinha hierarquia.
Assim, era um monte de gente que estava afim de fazer coisas, reunidas permanentemente no WhatsApp, eu acho permanentemente mesmo, durante quase 4 anos, né? Uhum. E também nas reuniões periódicas presenciais lá no Palácio do Governo, sobretudo no Palácio Anchieta, mas assim, mas não era conversa fiada, sabe, Simone? Eu quero distinguir diálogo entre diálogo, blá, 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 que você conversa um monte de coisa e vai todo mundo para casa e depois volta para discutir a mesma coisa, com ação, assim. Saía todo mundo com o dever de casa, sabe? Saía todo mundo com coisa para fazer e implementava e tinha unidade do governo e ia lá defender. Eu acho que esse talvez seja o diferencial aí. Essa relação de confiança se deu um comitê informal, mas que liderou a crise, assim. As pessoas perguntam, não, qual o decreto, né? É lei, como é que não? Era uma relação de confiança entre pessoas que queriam muito que aquele negócio desse certo. Uhum. Vou comentar um pouquinho também, mas eu queria aproveitar, Otacílio, antes de avançar, chamar a atenção de dois aspectos da tua fala. Um é esse, que eu já volto para o comitê hídrico. Mas a questão que falasse há pouco, né, eu vou dar um exemplo, lá no início da tua fala sobre política pública que hoje não seria, né, admissível, assim. Vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul também, muito interessante, com um outro programa federal que era o Provárzea, né? O Provárzea no osso, né? Já que estamos falando em gestão da água no osso o Provárzea era o governo federal financiar produtor para secar banhado para expandir a fronteira agrícola, né? Aqui no Rio Grande do Sul, isso aconteceu muito, inclusive. O Fundo Estadual de Recursos Hídricos, a origem dele foi exatamente para poder receber esses recursos, porque não existia nenhuma. Isso lá pelos 80, né, na década de 80. Não existia nenhuma rubrica capaz de receber esse recurso. Então foi criado um fundo clássico, né, onde o recurso entrava carimbado, ele entrava e saía para esse objetivo. E aí eu tive a oportunidade de viver uma experiência interessantíssima, assim. Os balnea o litoral do Rio Grande do Sul é todo plano, né? Muito extenso e todo plano. E o prefeito de um dos municípios, Balneário Pinhal, num determinado momento, ele fez uma declaração incrível. Assim, ele disse, ele era prefeito do Balneário Pinhal, precisava das lagoas, né, dos banhados, entre aspas, litorâneos do Rio Grande do Sul, para fazer turismo, e ele confessou que ele não tinha como fazer, porque o pai dele, que era produtor, tinha recebido recurso do Provasa e tinha secado os banhados de Balneário Pinhal. Ixi. Então, me vê assim, como, né, esse processo de evolução eu acho muito importante e um dos objetivos, Otacílio, desse nosso programa é exatamente isso, resgatar a história das coisas, né? A Mônica chamou a atenção já disso. Para que não se pense, né, que a gestão de recursos hídricos começou hoje, ela começou há muito tempo, assim, né, até com políticas públicas que hoje não sobreviveriam 24 horas. Né? Outro comentário é exatamente sobre o Comitê Hídrico. Eu conto essa história, né? Eu tomei posse dia 30 de janeiro de 2015, lá na GER, e saí da GER ainda com roupinha e tudo, assim, de casaquinho, e fui para uma reunião do Comitê Hídrico que o Paulo Artur tinha criado, que não tinha ata, que não foi criado por decreto, por resolução, que não tinha agenda, que não tinha nada. Tinha um grupo de WhatsApp, né, coordenado pelo Bragato, e a gente se reunia, vou repetir a tua expressão, era um grupo reunido permanentemente, e todas as ações da AGER, né, de convivência com aquela estiagem maluca, saíram de dentro do Comitê Hídrico, né? Dessa conversa que nós tínhamos lá, e não, como tu mesmo disseste, não era nem um pouco fácil, era uma conversa muito pesada. Né? Por quê? Porque era cada um com a sua, né, cada um defendendo o seu caixote, mas ao mesmo tempo disposto, né, a abrir mão dos seus conceitos para chegar a um consenso e administrar aquilo. Muito interessante. O Tassiano, dando sequência, tá? Eu me lembro que na época nós conversávamos, aí nós dois mesmo, e dentro do Comitê Hídrico também, de que para que se convivesse, né, com aquela situação de excepcionalidade,
e, ao mesmo tempo, com aquela e com outras de estiagens violentas, era preciso que se tivesse infraestrutura cinza, né? Era preciso armazenar água. Eu gostaria depois que tu falasse um pouquinho sobre isso, mas também era preciso que houvesse mudanças de comportamento dos usuários, fossem eles grandes, né? Grandes usuários, a irrigação, por exemplo, a indústria, mas também do próprio cidadão. É, conta para nós aí um pouquinho da tua leitura, do teu olhar sobre essa situação que nós vivemos juntos. Legal. Eu acho que do ponto de vista, né, da primeira, antes de entrar no aspecto cultural, de infraestrutura cinza, era... Eu lembro que a primeira entrevista que eu dei no jornal A Gazeta saiu no dia 3 de janeiro, eu tenho esse recorte até hoje, um jornalista que hoje eu acho que está no Globo, no Estadão, um jornalista chamado Patrick, é um belo jornalista e cresceu na carreira, e eu falava assim que não pode faltar água para o produtor rural, né? O Estado vivia aquele debate, assim, sobretudo o norte do Espírito Santo, que é a região mais dinâmica da agricultura, Uhum. cafeicultura de conilon e cafeicultura irrigada. Basicamente, cafeicultura toda irrigada no norte do Espírito Santo, da cafeicultura de conilon, né? O arábica na região serrana, não. Assim, assim, é impossível, sou produtor rural, assim, é impossível licenciar a barragem, né? Assim, não conseguia, assim, era impossível no IDAF. Eu lembro de uma expressão que eu usava, Mônica e Paim, para o IDAF, eu falava o seguinte: olha, o produtor rural, né? IDAF é nosso, para quem não conhece o Espírito Santo, é nosso Instituto de Defesa Agroflorestal, né? Então a parte sanitária, a parte florestal fica todo no IDAF, e tem o INCAPé, que é a área de extensão e pesquisa. Eu falava que o produtor rural abria a porteira para o INCAPé e fechava para o funcionário do IDAF. Isso gerava um incômodo terrível lá entre os funcionários do IDAF, e quanto mais gerava incômodo, mais eu falava isso, exatamente assim, para provocar, de fato, os colegas, brilhantes colegas, e o IDAF compreendeu, assim, depois a gente conseguiu construir uma legislação criando faixas de até 1 hectare, faz o projetinho e tem dispensa de apresentação de aprovação de projeto, de 1 a 5 hectares aprova no escritório local, de 5 a 15 eu acho que aprova no escritório regional, acima de 15 tem que ir para a central, né? A gente foi criando gates assim, de aprovação, e isso fez com que o Espírito Santo saísse de aprovar 70, 60 barragens por ano para 3.000 barragens por ano. Então, aumentou a capacidade enormemente de armazenamento do Estado, e o Estado ainda foi fazer barragens de uso, barragens públicas. E onde que o Estado foi fazer barragens públicas, né? Foi um programa da Secretaria, isso tinha nascido, acho que no governo anterior estavam os projetos, estava na AGER, a AGER passou os projetos, o CEDURB passou para a Secretaria de Agricultura, teve um convênio, e a Secretaria começou a executar esse programa de barragens. E a gente começou a fazer aonde? Nas cidades, para resolver, é engraçado isso, né? Para resolver o problema dos consumidores das cidades. Porque, assim, na Lei Nacional de Riscos, em escassez de água, prioridade das pessoas e dessedentação animais. Então, se eu resolvo esse problema das pessoas, eu resolvo o problema dos produtores rurais. Assim, é muito Uhum. mais fácil, né, fazer grandes barragens para cidades do que ficar fazendo. Eu não consigo entrar o governo não consegue entrar fazendo política pública, fazendo barragem para o produtor rural, mas consigo fazer na cidade. A prefeitura desapropriava os terrenos, doava os terrenos e o Estado ia fazendo. Isso ampliou enormemente a capacidade de armazenamento do produtor rural. Fizemos barragens de 5 hectares de lâmina d'água até barragens de 256 hectares de lâmina d'água, a maior barragem delas, que é a barragem Walter Matiello, no município de Pinheiros, entre Pinheiros e Boa Esperança. Sim, e isso tudo, vai. Aquela reunião, vou retomar a reunião de 700 pessoas sobre aspecto cultural, eu acho que, de fato, mexeu com as pessoas, assim, porque esse assunto, né, que nunca tinha entrado tão forte na agenda do produtor rural, você vê lá, né, que o produtor rural de sucesso sempre, isso não tem grande nem pequeno, tem grande de sucesso e grande de insucesso, mas o produtor que, de fato, produz alimentos, fibra e energia no Brasil, ele é quem absorveu tecnologia. Qual a maior expressão de absorção de tecnologia? O uso da irrigação, né? A irrigação, 80%, 85% do café com nilon é uso tecnológico.
Assim, é absorção, é aceitar que isso faz diferença na propriedade rural dele. Então, acho que tem uma mudança, teve o passar pelo deserto, né? Quase que figura de linguagem, assim, passar pelo deserto desse momento de muita seca, de fato mexeu com as pessoas e melhorou a percepção e o valor que as pessoas, que os produtores rurais dão para essa agenda ambiental, sabe assim? Não só a agenda de produção de reservação, mas agenda de conservação. Eu acho que o Código Florestal foi o primeiro debate público nacional que a questão da infraestrutura verde ganhou mais espaço, mas ele tinha problema regulatório, né? O que eu tenho, o que é APP, que é reserva legal, mas na vida dele, o impacto na vida dele de fato foi essa seca no estado e isso mudou assim, o comportamento. Então, essa nova geração que entra nas propriedades, com os cursos de agronomia, que começam a trabalhar com os pais, já entra com um chassi diferente, sabe? Esse pedaço do recursos hídricos, esse pedaço da agenda ambiental, da preocupação com o consumidor, assim, eu acho que já está embutido no chassi e super facilita. A seca acabou sendo o lado bom da seca, né? É difícil falar isso, mas o lado bom da seca é que isso passou a ser um acelerador dessa transformação cultural parte do produtor rural. É um comentário sobre isso que tem a ver com a tua fala, né, da questão do diálogo, né, que caracterizou muito o governo na época, tanto internamente, né, que era o Comitê Hídrico, como externo. Eu não sei se tu lembras, eu estava sendo uma reunião, acredito que em Linhares, com os produtores, e que estava um problemão assim sobre o que fazer, não, as outorgas não saíam, o Tassiano brigava, a gente brigava porque a Gerda ainda estava muito presa aos conceitos da gestão ambiental, né? Não tava, aos poucos estava mudando de entender que fazer gestão da água, embora seja um elemento natural, é muito mais sociologia, muito mais social e econômico do que propriamente ambiental. E aí, um produtor levantou e disse, ele estava com um problema de certificação do mamão. E então alguém levantou e deu uma ideia que acabou que foi, mas se nós mudarmos o sistema de irrigação para um mais poupador e tal, a GER nos dá um certificado para a gente lançar o mamão no mercado internacional. Sim, aquelas coisas que a gente era pego assim, de sopetão, eu pensei meio segundo, sim. E aí acabou se criando o certificado de sustentabilidade, que era que era isso, né? Um produtor que tinha lá um canhão de fazer irrigação com aspersão, é, apresentava no Incapé, né, que tu já explicasse o que é, um projeto de mudança do processo de irrigação. O Incapé avaliava e dizia ok, mandava para a GER, se o Incapé disse que estava ok, a GER emitia o certificado. Né? Agora eu vou dar um número que eu tenho quase certeza que tu não sabe. Quando nós chegamos ao centésimo certificado de sustentabilidade, eu tive curiosidade de pedir aos nossos colegas lá da GER, da Outorga, que me fizessem uma conta. Quantos litros, né, nós tínhamos economizado com aqueles 100 certificados de sustentabilidade? Eles fizeram uma conta rápida, Tassiano, e deu o absurdo de 1,5 bilhão de litros d'água, com 100 certificados de sustentabilidade, quando os caras trocavam, né, os produtores trocavam a tecnologia gastadora por uma mais poupadora. Isso é muito interessante porque tem mais um monte de exemplos, mas, enfim, junto com a tua fala, mostra claramente, né, como é que o Estado se organizou, que é o espírito da questão que foi colocado, como é que o Estado se organizou para conviver, né, com uma estiagem maluca, que, segundo se dizia na época, não tinha ocorrido nos últimos 80 anos. Eu me lembro, eu não sabia do número, eu estou espantado, e eu me lembro nessa reunião em Linhares, foi exatamente lá, pai, que eu acho que eu vi, eu não sei se eu ou alguma pessoa virou para você, mas como é que vai chamar, né? Assim,
esse negócio, onde está na lei? Ele falou, não, vai chamar Mariazinha, assim, né? Assim, e o Mariazinha era uma expressão, assim, cara, assim, o importante é esse pacto, né? Assim, você vai reduzir água, entendeu? Se for reduzir água, não era muito relevante o nome, né? E só Nome, queria né? adicionar, assim, que é um negócio que me marcou muito, foram dos ACCs, que os Acordos de Cooperação Comunitária, né? Assim, isso é um processo assim. A gente foi falando de democracia, né? Pô, democracia, cara, isso é um processo muito, muito democrático. Assim. É, eu acho que o país sugeriu, né? Então vamos para as cidades. Está faltando água na cidade? O que que a Cezam fazia, né? Cezam, nesse momento, era quase que um xerife, né? Assim, cara, não, suspende irrigação aí porque vai faltar água para a cidade. Então, xerifava, não sei se existe essa expressão, e meio que tomava a decisão, ou era o promotor da cidade, né? E nesse acordo de cooperação, a gente construiu uma lógica de que instituir um comitê para esse comitê tomar as ações antes da AGE necessariamente mandar uma resolução de restrição, de proibição de irrigação. E foi difícil, porque eu lembro do Incapé, quando eu falei assim, não, quem vai representar vai ser o agente local do Incapé, né, quem vai estar representando a secretaria. E a diretoria do Incapé não aceitava, assim, pô, esse é papel de diretor, né? Assim, quem vai decidir água aqui no interior? Eu falei, não, não é papel de diretor, o papel é do cara que está lá no campo, o cara que está rodando com esses produtores rurais. E a mesma coisa foi com os promotores. Como é que a gente convencia um promotor que ele não tinha que assinar esse negócio? Sabe assim, não é trivial, assim, com todo respeito, né, a todo mundo, aos promotores, assim, e teve esse processo de convencimento com os promotores que eles não eram, eles eram legítimos, eles podiam fazer qualquer coisa que eles quisessem, mas aquilo era um movimento diferente, sabe? Era um movimento que a base, de fato, um cara do sindicato rural, o cara da Cezam, não era o diretor da Cezam também, era o operador da bomba, sabe, da ET, da cidade, que a base, e por isso que é acordo de cooperação comunitária, né? O nome é perfeito, eu não tenho registro histórico, mas eu tenho certeza que isso é coisa do Paim, foi ele que inventou isso. Mas deu muito certo, que soma com esse certificado de sustentabilidade que ficou popular lá naquele período, como Mariazinha, assim. Enfim, Assim, não é isso? Podia ser qualquer coisa. O importante é o pacto local, sabe? Eu acho que é essa a mensagem, sabe? Nessas duas histórias contadas, assim, é a relação de confiança das pessoas, é o diálogo, assim, e que é um pouco que deveria ser os comitês de bacia, né? Mas às vezes os comitês são muito grandes, né? Pega o comitê lá do Rio Doce, né? Imagina, não tem tanta representação local, porque acaba sendo um instrumento de poder, né? Aí entram pessoas muito descoladas da realidade. Isso era local, sabe? Era o operador da bomba, era o agrônomo do Incapé local, era o presidente do sindicato rural, sem diretor de Vitória, sem promotor. Cara, eu acho que isso é uma relação de confiança nesse mundo maluco que ninguém confia em ninguém, né? Nesse mundo de fake news, isso é um negócio espetacular para mim. sem dúvida. Contigo, Mônica. Muito legal, assim. Queria só comentar algumas coisas. Achei muito legal a expressão que você usou, Tassiano, de passar pelo deserto, né? Porque é isso mesmo, né? E é isso que acontece, inclusive de forma recorrente, né? Porque a gente continua tendo esses eventos de forma recorrente. Talvez não tão intensos, mas a gente sempre passa por isso. Uma outra coisa que eu achei bem legal, assim, que você falou assim, o que teve de bom, né, desse período, né? Então, de certa forma, a crise gerou algumas oportunidades, né? Eu não estava nesse trabalho aí que a gente está conversando hoje, mas eu estava na parte de planejamento e muita coisa no âmbito do planejamento de recursos hídricos aconteceu justamente por conta das questões que precisavam ser resolvidas em decorrência da crise, né? Só uma observação antes de eu voltar para o roteiro, né? Que eu tenho que voltar ali para o roteiro. É que assim, como que na fala está surgindo um monte de coisa, um monte de entes, um monte de instituições, né? Você falou promotoria, IDAF, Incapé, comitês de bacia, CESAM, né?
E isso que é gestão de recursos hídricos, né? É trazer todo mundo para conversar. E quem está lá no chão, né? Quer dizer, não é o diretor, né? Gestão no osso foi o que aconteceu nesse período. Muito legal, muito legal nossa conversa. Mas, como tudo que é bom acaba, né? A gente está chegando aí ao final do nosso bate-papo. Eu, Paim, já estou com algumas ideias para convidar o Otaciano de novo, e eu acredito que você também. Otaciano, te agradecendo mais uma vez, né, pela conversa. Eu quero pedir assim que você ocupe assim esses alguns minutos para fazer as suas considerações finais, colocar alguma coisa que você acha relevante, né, desse período ou da sua atuação com relação a esse tema, né, e que você ainda não falou. E se você tiver também alguma historinha, né, você já contou algumas para nós, mas se você tiver mais alguma história de bastidor, dessas que não se falava muito, né, talvez que estava lá no grupo de WhatsApp do Comitê Hídrico e que você se sentia à vontade para contar, a gente vai gostar de saber também. Legal, Mônica. Pô, primeiro, obrigado, viu? Fiquei super feliz de reencontrá-la, reencontrar o meu querido amigo Paulo Paim, que eu tenho enorme admiração. É muito legal estar com vocês. Assim, qual que é a minha... acho o que me parece, assim, que faltava, mas faltava por questões tecnológicas e o mundo está muito mais fácil nessa digitalização. Uhum. Sim, os dados, né, o diálogo, as informações eram tomadas e ainda são tomadas muito no escuro. Assim. Você tem muito dado, mas esses dados não estão organizados. Né? Assim, eu acho que um enorme desafio é se produzir. Assim, hoje, né, hoje se fala em data lake, né? Assim, pô, é organizar data lakes e colocar todos esses dados e fazendo integração de tudo que há de sensor disponível nos estados. Tem muita coisa disponível. É possível integrar isso num data lake unificado. Falando do Brasil todo, falando só do Espírito Santo, assim, pô, o produtor rural tem estação meteorológica dentro da propriedade rural dele. O produtor sabe se é possível colocar um sensor no bico da captação do rio e saber quanto que ele está pegando de água. Eu sei quanto que a Cesan está fazendo, o que que choveu, o sensor no rio, sabe assim? E quando faz estudo, faço o plano de bacia essa, faço o plano da bacia. Quer dizer, mas ao invés de ficar em papel, de ficar esse tipo de armazenamento, né? Eu lembro que o Aladim, que era um colega secretário de meio ambiente da época, né? Um período foi o Rodrigo, o doutor Rodrigo Júdice, depois um período foi o Aladim. Ele dizia assim: olha, a gente pega todos os EIA-RIMAs que existem e um porto ao lado de outro porto e a gente não consegue integrar os dados. Assim. Ao invés de pedir a empresa para refazer o EIA-RIMA com um monte de dados sobre o oceano, sobre aquela... Cara, aproveita esse dado que já está aqui, sabe? Estão explodindo isso para... Acho que é uma coisa que eu sentia muita falta, mas hoje é possível caminhar para esse mundo, sabe? Como eu construir data lakes, que seja sob liderança da ANA, seja sob liderança dos estados, mas consolidar essas informações e começar a treinar algoritmos para poder ou dashboard sem necessidade de criar algoritmos, ou com criação de algoritmos para começar a fazer predições de possíveis movimentos. Você imagina para o agente que vai dar um outorga, assim, pô, não é trivial, todo mundo faz pedido de outorga, mas esse negócio tá integrado realmente todos os dados, assim, ou isso foi, sabe, o cara vai sempre para tirar, fazer para menos, porque tem medo de faltar água, sabe? Como eu integro essa base de dados, acho que é um enorme desafio e que isso facilitaria muito a gestão de recursos hídricos no Brasil. Eu acho que a minha passagem pela Elo, né, a gente fez muitos projetos de transformação digital e vê como que as empresas estão avançando de fato para tomar decisões mais baseada em dados, né? Aquela lógica chama de data driven, né? Assim, para tirar
A gente conseguiu fazer isso lá no Espírito Santo, mas foi fruto de muito bom senso e de diálogo das partes. Isso não é sempre que vai se repetir, sabe? Você tinha um governador que era um grande líder, que impedia que a equipe desse porrada um no outro, que lutasse por espaço, não tinha uma lógica de poder envolvida. Mas essa lógica de poder é muito mais presente em outros governos, sabe? E o Uhum. data-driven tira essa pessoalidade das coisas, sabe? Então, acho que esse é uma coisa que eu senti muita falta na época. Mônica, eu acho que pode ser uma boa agenda, de fato, para que a gente construa soluções menos sustentada nas relações pessoais ou naqueles monte de projeto que o projetista faz, copia e cola, né? Engargala tudo no órgão para dar outorga, mas serem, imagina só, imagina num limite assim, um painel, um dashboard, e eu tenho outorga de todo mundo e começa a faltar, eu tenho um equilíbrio, começa a faltar água na cidade, eu sei onde a captação real de cada uma das bombas, e eu vou lá e começo a falar, olha, meu amigo, você aqui, você está fazendo 30, sei lá, o que, por litros d'água por segundo, historicamente, vai virar 25, sabe? Porque a opção é assim, ou desliga tudo ou liga tudo, né? E não é bem assim, né? Sim, Mas é por quê? É porque precisa é por ser falta de feito. dado, não precisa ser assim, né? É por falta de Uhum. dado. Então, quando eu tomo a decisão de desligar tudo, é porque lá atrás eu já tinha que estar desligando, reduzindo e não consegui fazer. E essa lógica data-driven, essa lógica de dados pode ajudar muito para a gestão de recursos hídricos no Brasil. Muito legal. Ah, tá. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, né? Nós tínhamos a certeza absoluta de que seria uma conversa deliciosa e foi mesmo, de verdade. Muito obrigado e te prepara que outros convites poderão surgir aqui do nosso programa Gestão da Água no Osso. Um agradecimento especial também ao professor Valmir Júnior, que nos apoia. Quem está nos assistindo, continue nos assistindo, nos acompanhe nas redes sociais. Os nossos episódios estão no YouTube e no Spotify. Até mais. Abraço. Muito obrigada, pessoal, e até o nosso próximo episódio.